sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira, 13 de maio. Ministro solicita estudos de desestatização da Petrobras. Gente, veja também, vereadora anuncia R$1,5 milhão para a reforma da rodoviária de Americana. E ainda, Santa Bárbara tem mais de 850 vagas de emprego com carteira assinada. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News. Segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataforma. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje, sexta-feira 13, gente. Oh, meu Deus do céu, sexta-feira 13. E aí, você tem superstição? Não passa debaixo da escada? Não pode ver gato preto? Ah, não, isso é coisa de antigo, né, gente? Sexta-feira 13 é como um dia normal, né? A gente só tem que torcer para tudo dar certo, né? Então, a gente, inclusive, nós tivemos alguns probleminhas que a gente ajustou rapidamente para conseguir iniciar o programa de hoje. E é assim, gente, programa ao vivo a gente traz informações factuais, informações atualizadas para você ficar bem informado. Começando por uma informação do nosso Brasil, né, que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e entregou o pedido para iniciar os estudos de desestatização da Petrobras. O documento também abrange o pré-sal, o Petróleo SA estatal, que comercializa então o óleo e gás da camada pré-sal. As informações, a reportagem especial da TV Brasil. Aqui está o meu primeiro ato com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. Tá, então, informações, né, do Brasil, desse pedido, e aí o ministro Guedes fazendo a leitura, né, desse documento, e agora a gente espera aí finalizar todo esse processo, né? Vamos falar sobre a licença da paternidade, gente. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, possibilitou a concessão da licença maternidade de 180 dias a servidor público federal que seja pai solteiro. Atualmente, os pais podem usufruir de, no máximo, 20 dias de licença. A reportagem é da TV Brasil. De 180 dias para pais solteiros servidores federais. Pela lei, esses trabalhadores têm direito a apenas 5 dias de licença paternidade, só que no caso específico, julgado pelo Supremo, o servidor é pai solteiro de gêmeos e cuidava dos filhos sozinho. Por isso, ele exigiu equiparação com a licença maternidade, que é de 180 dias. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e ele argumentou que a Constituição garante isonomia de direitos entre o homem e a mulher. Tá aí, então, essas informações. E eu vou fazer uma avaliação disso, gente, porque não só porque é pai solteiro, mas todos os pais deveriam também ter um período maior de licença. Sabe por quê? Hoje, no mundo moderno que vivemos, da mesma forma que a mulher ganhou seu espaço em várias carreiras profissionais que antigamente era só do homem, né? Em algumas profissões também a igualdade, vamos dizer assim, né, de cargos, de funções, de até a questão salarial, o homem também tem os seus direitos para ficar com igualdades, né, das mulheres. Por exemplo, o homem hoje ajuda muito na casa. Antigamente tinha algumas responsabilidades que eram só da mulher, né, e outras só do homem.
Em casa não, né? Hoje na maioria das casas, dos casais, como mulher e homem trabalham fora e às vezes os filhos precisam ficar em escola integral, né? O casal acaba tendo as tarefas divididas em casa, né? As tarefas que eu falo de casa mesmo, né? De lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar do filho. E cuidar do filho é justamente isso. Quando o casal resolve, projeta, né? Tem um projeto de se ter um filho, planeja ter um filho, né? Nada mais justo que o pai também possa cuidar desse filho. E muitas vezes a licença maternidade só fica para a mãe, e agora tendo essa licença ao pai, isso é interessante, porque muitos pais às vezes têm que dar um apoio ainda maior para a mãe, né? Às vezes quando foi uma complicação, um parto complicado, quando teve, na verdade, o bebê nasceu com algum problema e que precisa de cuidados especiais. Então, tendo, né, essa possibilidade, então deveria ser realmente aberto isso para todos os pais, porque com certeza isso ia beneficiar, o resultado ia ser positivo para o casal, mas principalmente para a criança também, né? Então, é uma ideia aí positiva para que seja concretizado isso. Vamos agora falar da Rússia, que está lá em cima, o TP eu não consigo ler. A Finlândia e a Suécia devem pedir oficialmente nos próximos dias para entrar na Aliança Militar do Atlântico Norte, a OTAN. Os dois países temem uma investida russa depois da invasão na Ucrânia. A reportagem também é da TV Brasil. O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, afirmou hoje que o país precisa dar entrada sem demora no pedido para se juntar à aliança militar e que os passos necessários para isso serão tomados em poucos dias. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia adota uma postura de neutralidade. Até o ano passado, apenas 25% dos finlandeses eram favoráveis à entrada do país na OTAN. Mas depois da invasão da Ucrânia, o apoio da população à aliança saltou para 76%. Nico Orvo comemorou a decisão do governo. Ele disse que esperava por isso já há muito tempo. A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. Os dois países já entraram em guerra 2 vezes, entre 1939 e 1944, e a Finlândia perdeu 10% de seu território para a Rússia. A Suécia também manteve até agora uma política de neutralidade, mas no domingo o Partido Social Democrata, que governa o país, vai decidir se apoia ou não o ingresso da Suécia na OTAN. E a expectativa é que a decisão seja positiva. Hoje, o Kremlin afirmou que a movimentação de Finlândia e Suécia em direção à Aliança Militar do Norte é definitivamente uma ameaça contra a Rússia e que a resposta de Moscou vai depender de como esse processo de expansão da OTAN vai acontecer e como a infraestrutura militar irá se aproximar das fronteiras russas. Está aí mais uma reportagem da TV Brasil e após falarmos de notícias do Brasil e do mundo, agora vamos falar um pouquinho do nosso quintal, da nossa cidade, né, das cidades aqui da nossa região, mas começando por Americana, porque uma vereadora aí anunciou R$1,5 milhão para a reforma da rodoviária de Americana. As informações são de Ellen Santos. Boa noite, Sabrina. A vereadora Natália Camargo anunciou nesta quinta-feira, dia 12, a confirmação de 1,5 milhão junto ao secretário executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, para a reforma da rodoviária de Americana. A parlamentar solicitou o recurso em 4 de maio, ao visitar a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, acompanhada de Israel Alexandre, filho do vereador de São Paulo, João Jorge, do próprio João Jorge e do presidente do Avante em Americana, o advogado José Odécio. Natália também esteve na Casa Civil com o secretário adjunto João Carlos para tratar das questões técnicas de liberação do recurso e afirmou que a rodoviária recebe diariamente um fluxo de pessoas muito grande e ela não está em boas condições estruturais.
A vereadora disse que está muito feliz em ter conseguido essa verba para a reforma e modernização da rodoviária. Mais uma boa notícia para a cidade de Americana. Ellen Santos para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Ellen. Uma boa notícia mesmo, uma ótima notícia, porque a rodoviária de Americana está há bastante tempo precisando dessa reforma, né? A gente sabe muito bem disso, quem é o usuário ali que precisa fazer uma viagem, precisa dos ônibus ali, né? Inclusive a parte ali dos guichês, das áreas de lazer ali, das lanchonetes, tudo ali, os banheiros, quantas reclamações, né? Quantas e quantas reclamações eu fui cobrir lá naquela rodoviária por causa dos banheiros que não funcionavam, que tinha problemas, enfim. Graças a Deus vai ter então esse destino, essa verba aí para poder fazer essa reforma, né? E que logo faça essa reforma para realmente funcionar tudo bem lá na rodoviária e receber, né, as pessoas, porque chega gente de tudo quanto é lugar e chega lá na rodoviária e vê aquele estado da rodoviária, não pode ir num banheiro decente, né? Então, graças a Deus aí vai ter essa melhoria a rodoviária de Americana. E agora nós vamos falar um pouquinho da cidade de Sumaré, gente, porque medidores de fluxo da água, né, teve uma liberação, né, de bloqueadores na cidade de Sumaré. Eu vou explicar direitinho para vocês essa questão. É que uma lei aprovada pelos vereadores de Sumaré garante o direito de instalação de bloqueadores de ar na tubulação de água por parte dos consumidores. O texto foi apresentado pelos vereadores Hélio Silva, do Cidadania, e Udinei Lobo, do PL, e então foi aprovado por unanimidade, com 20 votos favoráveis. Esse projeto agora segue para a sanção do prefeito Luiz Dalben. Caso o PL seja acolhido, né, pelo Executivo, os consumidores poderão instalar os bloqueadores de ar posteriormente ao medidor de volume de água, que é o hidrômetro, ou seja, após o registro de passagem da água pelo medidor, sendo vedada então sua instalação no cavalete. A medida vale para todos os consumidores, sejam então residenciais ou comerciais ou até industriais, tá bom? A lei também faculta a empresa concessionária dos serviços de água e esgoto, né, o fornecimento e instalação do equipamento, tá? Neste caso, o valor do bloqueador e do serviço poderia ser, então, parcelado em até 12 vezes, em parcelas que viriam cobradas na própria fatura de água. No caso de fornecimento e instalação do bloqueador de ar por terceiros, não caberá multa ao consumidor por parte da concessionária. Hélio Silva e Rudinei Lobo afirmam que os órgãos de padronização e medição, como a ABNT e o Inmetro, ainda não dispõem de laudos e estudos sobre o uso de bloqueadores de ar, mas o projeto de lei dá ao consumidor o direito de escolha do que lhe pareça mais vantajoso, sem comprometimento do direito coletivo. Legal? Então, uma informação importantíssima isso, né, para a cidade de Sumaré, para que os consumidores aí façam, né, esse processo aí, coloque esse equipamento de bloqueio, né, de ar, para que se possa então verificar e fazer realmente a verificação quando passa, né, o funcionário do DAI ali, do departamento, que no caso em Sumaré não é o DAI, que agora me fugiu o nome dela, da empresa. Não, eu vou lembrar o nome, que agora me fugiu o nome totalmente, mas que a gente sempre relatou aqui, é a mesma de Limeira, que a gente sempre fala aqui que dá problema, mas quando passa o funcionário lá para fazer aquela coleta de informação do uso da água, pelo menos esses bloqueadores vão ajudar. Isso mesmo, BRK Ambiental. Eu só lembrava do ambiental. É isso mesmo, BRK Ambiental, que é a empresa que faz, a concessionária que administra lá o serviço de água na cidade de Sumaré, tá bom? Vamos falar de Americana novamente, porque agora a Americana
deve montar aí na próxima semana um abrigo temporário para receber as pessoas em situação de rua e seus animais semelhantes à ação que foi realizada no ano passado. Uma nova onda de frio está prevista e indica a temperatura de até 0 grau, gente. Nós comentamos aqui, nós brincamos hoje no jornalismo Todo Dia News, primeira edição, na hora que eu entrei com a previsão do tempo, falando com o Danilo, justamente que há uma previsão de frio fortíssimo na semana que vem. E nós temos mais matérias sobre isso. E de acordo com essas informações obtidas, né, pelo portal de Americana, a Prefeitura, então, está definindo detalhes junto com as secretarias envolvidas, para que essas pessoas, moradores de rua, não passem frio, né? Porque, se vocês não sabem, as pessoas podem sim morrer de frio na rua. Então, só um minutinho, volta. Ainda não há confirmação se o abrigo será montado no mesmo local do ano passado. Da mesma forma, do ano anterior, a população poderá fazer doações. As informações serão divulgadas nos próximos dias pelo Executivo. Em 2021, em uma ação inédita, a Prefeitura de Americana montou um abrigo nos pavilhões da FIDAM, Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, 136 pessoas foram recebidas no local e 47 aceitaram algum tipo de acolhimento em instituições permanentes da cidade. No ano passado, os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal e Serviço Especializado de Abordagem Social. Também a Associação Vinde à Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores. Portanto, gente, a gente vai trazer aqui a notícia daqui a pouquinho, falando demais dessas questões das baixas temperaturas, que vai ser, assim, muito forte na semana que vem, né? Claro que tudo pode acontecer. A gente fala em meteorologia, quando se fala em previsão, já o nome diz, previsão meteorológica, previsão, é uma previsão que vai acontecer, mas tudo pode mudar no caminho. São cálculos matemáticos, como o Danilo sempre fala aqui, né? É difícil errar cálculos matemáticos, é difícil acontecer, com certeza, mas pode ter mudanças e aí sim, né, os ventos mudarem de caminho e não realmente fazer o frio que se espera. Mas tudo indica que sim, que as temperaturas vão começar a cair cada vez mais, né, desse final de semana para o começo da próxima semana, e a gente vai ter baixas temperaturas aí, chegando até 0 grau. Por isso que a Prefeitura de Americana está pensando nisso, porque, gente, é notável isso. Não tem quem não perceba que cada vez mais a gente encontra pessoas na rua. Eu falei isso há um tempo atrás, referente ao desemprego, e a gente percebe, é notório isso, né? É em ruas, é no comércio, é em semáforo, pessoas pedintes, pedindo dinheiro, ou vendendo coisas, né, no semáforo, ou fazendo algum tipo de situação artística para poder ganhar um dinheiro, porque a situação está crítica. Por mais que as coisas estão começando a caminharem, né, principalmente em relação à economia, né, recentemente tivemos uma entrevista aqui com o presidente da CISB, que é a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara, falando que o comércio, né, está voltando a normalizar, voltando a aquecer, né, as indústrias, o comércio, enfim. A mesma coisa, o emprego está começando a aquecer, começando a andar, a gatinhar, vamos dizer assim, mas tem muita gente ainda desempregado. Pais de família, mulheres, a gente vê mulheres com crianças na rua pedindo para as crianças pedirem as coisas no semáforo. Então, diante dessa situação, tem muita gente morando na rua. E com isso, essas pessoas vão sofrer demais com o frio, né? Já começaram algumas instituições religiosas, alguns órgãos, né, até ONGs e até campanhas em redes sociais recolhendo
agasalhos, né, mantas, enfim, edredons, cobertores para ajudar pessoas carentes e principalmente essas pessoas de rua. Então, é um momento que agora no inverno, né, a solidariedade tem que ser ainda maior. E aí a gente vai voltar a falar de um assunto que agora vamos para a cidade de Sumaré, ainda falando das baixas temperaturas, porque Sumaré cria um comitê para minimizar situações de baixas temperaturas. Mais detalhes com Ellen Santos. Boa noite, Sabrina. A Prefeitura de Sumaré, visando minimizar o impacto do frio entre pessoas em situação de vulnerabilidade, instituiu nesta semana o Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas, compostos por representantes da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social. Segundo o decreto de criação do grupo, o comitê será responsável pela elaboração e implantação do plano de contingência para a situação de baixas temperaturas, que será apresentado até o final deste mês. A coordenação técnico-operacional será exercida de forma compartilhada pela Secretaria e Defesa Civil. A determinação prevê ainda a participação de outros órgãos ou entidades para, de acordo com as respectivas finalidades e competências, colaborarem com o trabalho desenvolvido. No dia 28 de maio acontece o Dia D, na Praça das Bandeiras, onde será realizada uma mobilização para aumentar as doações de agasalhos. A campanha segue até o dia 21 de julho. Ellen Santos para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Ellen, de volta lá direto da redação para trazer essa informação, essa notícia importante. Também Sumaré, preocupada com a situação, né, das temperaturas. E falando em temperaturas, chegou o momento de falar justamente dela, porque o pessoal quer saber em casa, não quer mesmo? Será que vai fazer todo esse frio a partir da semana que vem? Previsão do tempo. Tá aí. Boa noite, Sabrina. Boa noite. De volta aqui, né? É isso aí. Bons tempos, né, para o pessoal de casa. Será? Sim, principalmente para dar desculpa para não mexer no quintal. Vai ficar todo mundo encolhidinho lá debaixo do cobertor, né? Pelo menos no domingo eu consigo essa liberação aí para os maridos descansarem um pouquinho. Mas como a gente estava falando, ainda bem, nós que temos como ficar num cobertor. Mas aqueles que são moradores de rua, né? Eles sofrem, sempre sofrem. E as pessoas podem sim morrer de frio na rua. Sim, hipotermia. Hipotermia, exatamente. Então, nós acabamos de falar aí desse projeto aí, iniciativa da Prefeitura de Americana. Sumaré também preocupado com as baixas temperaturas. E eu acho que o pessoal em casa está começando a ficar preocupado também, Danilo. E aí, o que você vai falar para o pessoal em casa? Olha, na manhã de hoje, né, a nossa região aqui da região metropolitana de Campinas, até surgiu com céu claro, bonito, limpo, naquele céu de brigadeiro, veio aquele solzinho esquentando, trazendo uma esperança aí de aquecimento para o pessoal, só que a temperatura, ela ficou ali, oscilando de 15 graus e meio até 26 graus centígrados, foi uma temperatura agradável. Mas para o sábado, a previsão é de um amanhecer com predomínio do sol, mantendo essa mínima de 15 graus e tendo uma máxima um pouquinho mais forte, de 28 graus, nas primeiras horas da tarde, né? Que é quando atinge aquele ápice, por volta de 1, 2 horas da tarde. Mas depois, uma nova condição dinâmica e termodinâmica, avançando de uma área de baixa pressão nos níveis mais elevados da nossa troposfera, que para quem não sabe... Eu ia perguntar, da mesma forma que você perguntou para mim na hora do almoço, eu ia te perguntar... Estou vacinado. O que é troposfera, Danilo? Vamos lá. Observando, né, imaginando a formação do nosso globo terrestre, nós habitamos justamente a superfície, certo? A camadinha mais externa do planeta. Só que ele não se limita a isso, ele tem também camadas gasosas que compõem a nossa atmosfera. A troposfera é justamente essa primeira camada, logo acima da superfície,
que é a parte mais larga da nossa atmosfera, que é onde viajam os aviões comerciais. Tá? Então, ela tem ali mais ou menos uns 35, 40 mil pés de altitude. Cada pé tem 30 centímetros. Então, 35, 40 mil pés, nós estamos falando de algo em torno de 13 mil, quase 14 mil metros de elevação. Nossa. Né? E depois, né, nós temos as outras camadas, né? Mesosfera, ionosfera, estratosfera e Isso por aí é geografia, vai. tá, gente? Geografia fundamental, ensino fundamental, 5ª ou 6ª série. É que a memória ajuda um pouquinho. Eu adorava as aulas de geografia. Tudo que era de ciências, na verdade, sempre adorei. Eu não me dava bem em educação artística, mas tudo que era parte científica, sempre me saí bem. Então, justamente nessa camada, né, mais próxima da nossa superfície, porém, no seu extrato mais elevado, é onde acontece o avanço, então, dessa área de baixa pressão, que ela vai estar trazendo aí mais umidade, mais frio, né, vindo justamente aquele arzinho polar, e que favorece a formação e desenvolvimento de nuvens de chuva. Então, entre o final da tarde de sábado e o início da noite, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas. Ai. A chuva então passa a ter possibilidade localmente forte e com rajadas de vento, tá? Aquela coisinha, né, da forte queda de temperatura, tudo isso vai começando com justamente a chegada dessa chuva. E aí o domingo... Exato, e a tendência então para o domingo é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer momento do dia, especialmente sobre as formas de pancadas de chuva com trovoadas que podem ser recorrentes, ou seja, pode chover intermitentemente durante o dia todo. Dessa forma, as temperaturas vão ficar confinadas ali de 16 a 20 graus centígrados. E vamos ver como que vai ficar a nossa região aqui, o mapinha. Olha só. Que mapa diferente. Pois é. Sempre agora, a gente tem um colorido, mas sim, hoje... Pode ver, não tem tempo seco, né, em boa parte do Brasil, sem a entrada de nenhum sistema meteorológico, não tem, nem a zona de convergência intertropical, nem mesmo a frente fria carregando massa de ar polar, não tem nada. Apenas vemos aqui a movimentação, né, a condição dinâmica, que é o que ele diz na previsão, que é justamente o movimento dos ventos, né? Nós temos uma condição dinâmica aqui muito boa, mas não o suficiente para baixar as temperaturas. Então, por aqui está tudo limpinho. E aí a previsão para Paulínia? A Paulínia, então, terá, nesse final de semana, de 16 graus de temperatura mínima a 30 graus de máxima, com previsão de chuva de 90%. E para o domingo vai ficar um pouquinho mais fraco que isso, né? Que ela terá mínima de 18, ou seja, 2 graus mais quente, só que temperatura máxima 6 graus mais baixo, né? 24 graus centígrados é a máxima. Também 90% de chance de chuva e a previsão é de 8 milímetros de chuva, de acumulado de precipitado. E aí, gente, com tudo isso, o Danilo vai ficar com a gente aqui porque eu fiz esse bloco só falando de temperaturas baixas. Falei aí da questão do projeto de Americana, de Sumaré, falamos agora da previsão do tempo. E agora, gente, nós vamos falar que quando eu li, eu até chamei o Danilo. Danilo, você não sabe. Ele que adora essas coisas. Gente, 3 ciclones colocam sul e sudeste em alerta de ressaca e ventos fortes. Valendo destacar que a ressaca não tem nada a ver com o seu fim de semana. É outro tipo de ressaca, gente. Vamos falar então? Vamos. Deixo para você. A formação então de 3 ciclones colocou o litoral das regiões sul e sudeste em alerta para ventos fortes e ressaca do mar a partir de hoje. A Marinha emitiu um aviso para ondas de até 2,5 metros
nas faixas litorâneas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a tarde desta sexta e a noite de domingo, dia 15. O mar agitado se deve a um primeiro e forte ciclone que se formou no oceano e que deve ir embora até o domingo. No entanto, um segundo ciclone que já começa a se formar na costa da Argentina chegará ao litoral brasileiro e deve se fundir com um terceiro que se forma no litoral sul de São Paulo. Meteorologistas do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, então, informou que no sudeste a região afetada pelo ciclone, já em plena atividade, vai do norte de Ilhabela, em São Paulo, até o sul de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Já no sul do país, a ressaca deve atingir as praias que vão da fronteira do Uruguai com o Brasil, no Rio Grande do Sul, até Laguna, em Santa Catarina, de acordo com informações do Clima Tempo. E na semana que vem, a interação entre o segundo e terceiro ciclones deve produzir ventos costeiros com velocidade superior a 70 km por hora na região sul, em especial na costa do Rio Grande do Sul. A interação de ciclones deve chegar a São Paulo ainda no domingo. Cerca de 129 cidades registraram ocorrências, incluindo pelo menos 2 mortes. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, mais de 52 mil pessoas foram afetadas e 9.852 ficaram desalojadas. O frio intenso deste sábado fará o país enfrentar uma onda de frio que deve ser a mais forte deste ano até o momento. Faltando pouco mais de um mês para o inverno, a estação foi adiantada e a temperatura deve ficar abaixo dos 10 graus centígrados em estados do centro-oeste e do sudeste. Há previsão de geada para Goiás, Mato Grosso, estados em que o fenômeno é menos frequente e coloca em risco safras de milho e café, por exemplo. O frio deve perdurar por toda a segunda quinzena de maio, com alguns intervalos com temperaturas mais amenas. Diversas cidades do país devem registrar temperaturas próximas ou abaixo de zero, situação pouco comum para parte do Brasil durante o outono. Eu gosto. Eu sabia que você ia falar isso. Ai, só de pensar, meu Deus. Teve um tempinho... Abaixo de zero, gente. Já pensou? Teve um tempinho que eu namorava uma moça do Sul e eu acabei vivendo lá durante um ano. Na época que eu estive por lá, enfrentei um frio de 5 graus negativos, mas a sensação térmica era de 10 graus negativos. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma coisa para você, eu adorei. Ai, que horror. Para ficar melhor, só faltava cair uns floquinhos de neve. Tudo bem, você ia achar que tá lá no Canadá, né, para ir aos Estados Unidos, mas tudo bem. Ia ser chique no último. Chique no último. Mas, você tava lá no sul. Mas sabe uma coisa? Tá bom, pode tomar vinho, né? Porque lá no sul vinho é bom, né? Mas lá o pessoal não toma, viu? O pessoal toma só aquele chimarrão. Aquele negócio amargo, tá da vida. Mas a gente acostuma. E fica todo mundo em volta do fogão a lenha. Isso era mais gostoso. Isso é gostoso. Para esquentar. A cidade ganhava um cheirinho de lenha queimada, sabe? Porque toda casa tem é praticamente obrigatório isso. Tem um fogão a lenha ou tem uma lareira. Certo. Ou tem os dois. Agora, então, gente, com tudo isso que nós noticiamos aqui, o Danilo passou a informação, se prepare. Eu brinquei hoje na hora do primeira edição. Gente, tira o cobertor para tomar um ar, que tá guardadinho lá há muito tempo, ficou o ano inteiro guardado lá no armário, né, para ficar aquele cheirinho de guardado. Vai lá, põe para tomar um ar, num sol. Tira aquelas blusas, sabe, grossas, cachocols que você deixou guardado. Tira para tomar um ar, porque eu acho que vai precisar semana que vem. Vai, hein? É bom já bater para tirar a naftalina, né? Naftalina, exatamente. Nos bolsos. Exatamente, gente, porque eu acho que vai... Acho não, é quase certeza. Muito frio, gente, muito frio mesmo. Como disse aí, talvez o frio maior antes de chegar o próprio inverno. Ixi, gente... vamos esperar. E aí, segunda-feira, com certeza, a gente vai dizer para vocês visualmente, porque se a gente estiver todo encolhidinho aqui com um monte de blusa, vocês já vão saber que tá frio. Eu, pelo menos, tenho um frio excessivo, eu sou muito friolenta. Agora,
Você vai ficar de boa, né? Porque adora o frio, então tudo bem. Eu sou praticamente um urso, né? Tem uma camada de gordura que me protege. Mas é isso aí, gente. Então, Danilo volta segunda-feira. Quer dizer, eu volto segunda-feira com mais informações da previsão do tempo. E você também volta. Ah, bom, pensei que já fosse me excluir. Ah, então tá bom. Nós dois voltamos, então. É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Pra gente fechar aqui o primeiro bloco, vamos falar um pouco de Hortolândia. Olha, falamos de Americana, falamos aí de Sumaré e agora vamos falar de Hortolândia, porque Hortolândia vai entregar um parque, o Parque Lago da Fé, dia 19. Mais detalhes com a repórter Natália Lima. A entrega do Parque Socioambiental Lago da Fé acontecerá no mesmo dia em que Hortolândia comemora 31 anos de emancipação política, no dia 19, próxima quinta-feira. A entrega acontece às 8 horas da manhã, com a presença do prefeito José Nazareno Zezé Gomes. Nos últimos anos, o Parque Lago da Fé passou por intervenções para ampliar o espaço disponível à população. Após a implementação das novas benfeitorias, o parque oferecerá aos visitantes academias ao ar livre, parquinhos, ciclovias, quadras esportivas com alambrado para a prática de basquete, tênis, vôlei de areia e futsal em grama sintética, bem como espaços poliesportivos. Também será oferecido bicicletário, rampa de acessibilidade, bebedouros, lixeiras para coletas seletivas de resíduos, sinalização horizontal e vertical e estacionamento. Natália Lima para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Natália, pelas informações aí. Então, uma boa notícia para a cidade de Hortolândia, né, para os moradores. E antes de eu chamar o intervalo, hoje eu comecei tão rapidinho o programa que eu acabei esquecendo de falar aqui, né, que a sua participação nas nossas redes sociais também é muito importante, né? Agora nós temos aí uma amplitude nas nossas redes sociais e nós agora estamos oficializados com a mesma nomenclatura. Então, TV Todo Dia, @oficial. E aí você encontra a gente com esse nome, com essa nomenclatura, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, né, YouTube, o TikTok, o Quai, e aí você vai nos encontrar lá com vídeos, com tudo lá que acontece aqui na TV. E se você quer saber notícias e saber coisas da TV também, tudo o que acontece, no portal tododia.com.br. E se você quer, de uma forma prática, na palma da sua mão, ter as notícias rapidinho, assim, ó, de forma online, digital, é só você acessar o QR Code aí, que está na sua tela, e aí você vai, através do QR Code, abrir o link e você vai ter gratuitamente e diariamente as notícias aqui do Todo Dia, do grupo tododia.com.br, tá bom? A Rede Todo Dia, trazendo sempre informações para você, é um grupo, né, trazendo a multimídia para vocês também, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tenho mais informações e, claro, vamos falar da promoção Mês das Mães, maio, mês especial, né, gente? Daqui a pouquinho, volto já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste.
De volta, Todo Dia News, segunda edição desta sexta-feira, 13 de maio. Sexta-feira 13. Dia do chefe de cozinha. Parabéns a todos os chefes de cozinha. E da abolição também, é verdade. 13 de maio, dia da abolição. É isso aí. Bom, gente, agora vamos chamar o plantão policial. É isso aí, gente. Um bandido entrou numa farmácia no bairro de Amaralina, em Salvador, na Bahia, e anunciou então um assalto. Dessa forma, ele fez com que 2 funcionárias entrassem em um quartinho na parte interna do estabelecimento para que ele pudesse pegar todo o dinheiro, né, e que pudesse então, todo o dinheiro que estava ali dos caixas. Então, a câmera do local mostrou o momento, né, em que uma senhora entra na farmácia e entrega para o criminoso a sua receita médica com o intuito de aguardar pela medicação solicitada pelo seu médico. Ela não tinha ideia de que estava acontecendo um roubo após receber o documento. O homem então direcionou a cliente para a mesma parte interna que as outras funcionárias e continuou então o assalto. A ação ocorrida na noite da última quarta-feira durou cerca de 3 minutos e é possível então notar que ninguém se feriu e o ladrão, que estava armado, saiu com algum dinheiro encontrado e fugiu. Que coisa, hein? Tá vendo só? Enganou ali numa situação bem inusitada, né? Bom, gente, agora vamos para falar de emprego, né? Importante, falamos aí de notícia ruim, agora vamos falar de emprego, né? Porque Santa Bárbara está com 852 vagas de emprego. Nós temos a vinheta de oportunidades? Acho que não tem, né? Tem? Então vamos rodar a vinheta de oportunidades. Tá, então vamos agora falar dessas oportunidades. São 852 vagas, gente, e que estão disponíveis no Desenvolve Santa Bárbara. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio. Desculpa, gente. Cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Vila Multimol, na Rua do Osno, número 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone, está aí na sua tela, no GC aí, 3499-1015, ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br, tá bom? Então, participe aí dessas vagas de emprego. São 852 oportunidades, gente, não perca essa oportunidade, tá bom? E agora nós vamos para a Dica News. Claro, gente, sexta-feira, chegando do final de semana, precisamos dar dicas, né? Dicas agora que as coisas estão se normalizando, voltando ao normal, né? Então, claro, surgem os eventos de final de semana. Mas o Festival do Torresmo, que aconteceria neste final de semana, entre os dias 13 e 16 de maio, em Americana, foi transferido para o mês de julho, exatamente. E quem tem mais detalhes sobre essa mudança na data é a nossa repórter Natália Lima. O Festival do Torresmo, que aconteceria neste final de semana, entre os dias 13 e 15 na FIDAM, foi transferido para
o mês de julho. De acordo com a empresa que organiza a festa, chamada Comedoria na Praça, uma nova data será confirmada nos próximos dias. A festa é conhecida por ter um cardápio que conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados de carne suína. Também apresenta uma gastronomia diversificada, com uma costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepes, churros, milkshake e cerveja artesanal. Natália Lima para o Todo Dia News, segunda edição. Ai, meu Deus, essa hora da noite, que fome. Ainda vai falar costela de chão. Meu Deus, que delícia. Torresmo, pururuca. Ai, que fome é essa, Jesus? Numa sexta-feira. Que vontade. Olha, era para ser agora, esse final de semana, mas foi mudado para julho, gente. Né? Aí vai estar mais friozinho, vai estar mais gostoso ainda para comer, né? E a gente vai ficar com mais vontade. Mas se você quiser mais informações sobre esse evento, acompanhe então nas redes sociais, tá? É o @Festival do Torresmo Authentic, tá? Tá aí, ó, no seu GC aí para você copiar certinho, tá? E participe desse evento aqui, então, futuramente vamos comer torresmo e muitas coisas gostosas, tá bom? É isso aí, gente. E do Festival do Torresmo, nós vamos para uma brincadeira de adulto, que vai acontecer em Campinas. Quem não gosta de ferromodelismo? Tem gente que já gosta de aeromodelismo, né? Tem o aeromodelismo, tem vários modelismo. Muitos. E a criançada adora, mas os adultos adoram também, por isso que foi falado dos adultos. Então, o 8º encontro de ferromodelismo da região metropolitana de Campinas vai acontecer no próximo dia 21, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, na Estação Cultura, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas. E terá entrada franca, gente. Olha que lindo! E vai reunir amantes deste hobby de várias cidades da região. O encontro acontece após um hiato aí de 2 anos, né, gente, por conta da pandemia. E além dele haverá ainda a terceira mostra de dioramas, é isso? Dioramas e modelos. Na última edição, realizada em 2019, cerca de 13 mil pessoas compareceram ao encontro. Além de maquetes e dioramas, haverá playground para as crianças, loja para venda de material ligados ao hobby e também a praça de alimentação. O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo e sua origem remonta aí ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente, né? Dependia, né, desse tipo de transporte. E as primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830 por artesãos alemães. De lá para cá, então, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com a exceção aí dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou. Então, se você gosta, participe do 8º encontro de ferromodelismo da região metropolitana de Campinas. Então, dia 21, marca aí na sua agenda, 21 de maio, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, na Estação Cultural, que fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas. Facinho chegar lá, gente. Informações pelo telefone 98208-5360, falar com o Rodrigo Prado. E tem outros telefones aí também, um outro telefone que é o 99132-5275 com Foster Moss. Então, 2 pessoas aí de contato para você. E como falou aí na reportagem, né, na matéria que a gente trouxe aqui para vocês, virou turismo, né? Hoje se tem ali em Jaguariúna, Campinas, tem um passeio maravilhoso, né, com a Maria Fumaça, e que você vai vendo paisagens maravilhosas aqui do nosso interior. E então, gente, acabou, né, esse tipo de transporte, não existe mais como transporte de passageiros, e sim como passeio turístico, né? Então, mas a gente fica feliz que existem, né, esses tipos de encontros para que se
realmente motive. É igual o encontro de carros antigos, né, que teve recentemente aqui também, ali na região de Serra Negra, Águas de Lindóia, que o encontro também teve uma parada por causa da pandemia, né, 2 anos sem ter nada, esses tipos de encontros, e agora esse que com certeza não é só a criançada que vai assistir, vai lá ver, né, as miniaturas. Com certeza os adultos também vão gostar e muito. Bom, a gente está a caminho do final do programa e agora, olha, faz tempo que a gente não traz matéria de esporte. Roda a vinheta. E o americanense classifica para o Mundial do Xterra. Esportista amador participará então do Campeonato Mundial em Trentino, na Itália. Olha que maravilha, em outubro de 2022. As informações são da repórter Letícia Santin. Boa noite, Sabrina. O americanense Lucas Freitas, de 33 anos, participará de etapa mundial do Xterra Triathlon na Itália, que acontecerá entre os dias 2 e 3 de outubro. Freitas conquistou uma das vagas depois da competição em Ilhabela, que foi realizada entre o último sábado e domingo. O corredor se classificou em 6ª posição. A prova conta com corridas de 3 esportes, que incluem a natação, bicicleta e corrida em trilha. As corridas contam com obstáculos e são realizadas em terrenos irregulares e com inclinação. Lucas Freitas fez a prova de 1,5 km de natação, 25 km de bicicleta e 8 km de corrida em 3 horas. Neste ano, o evento anual do Campeonato Mundial do Xterra, que era realizado no Havaí, acontecerá em Trentino, na Itália, pela primeira vez. Freitas, que é gerente comercial e participa dos campeonatos como atleta amador, conta que sua expectativa é estar entre os 20 melhores na prova mundial. Letícia Santin, para o Todo Dia News, 2ª edição. Obrigada, Letícia. Vamos torcer pelo americanense que vai para a Itália em outubro, gente. Imagine que maravilha fazer tudo isso que ela, né, descreveu como é esse esporte e olhando as paisagens na Itália. Que maravilha. E vamos então torcer por esse americanense aí. Quem sabe ele traz aí, né, um grande prêmio pra gente, né? É isso aí, gente. Todo Dia News, 2ª edição. Opa! Como assim, Sabrina? Vai esquecer da promoção do Dia das Mães? Vamos falar da promoção do Dia das Mães. É que eu me empolguei, gente. Desculpa. Vamos lá, então, falar da promoção Mês das Mães. Todo dia, promoção fantástica, parceria aí com os nossos parceiros Rovani Modas. Então, a mamãe vai ficar bem vestida, vai se arrumar. Depois ela vai lá para o estúdio Sabrina Meto, ficar linda, maravilhosa, né? Arrumar a cabeleira. E aí depois, claro, de produzida, nada melhor merecido do que um jantar com direito a um acompanhante, claro, no Beppo. Eita, que delícia! Tomar um chopinho gostoso, um chopp black lá que é maravilhoso. E aí se divertir, porque mamãe merece. Só que aí, gente, aqui eu falei da promoção para vocês, o que vocês vão ganhar, mamãe. Se você quer presentear sua mamãe, você que é mamãe de pet, enfim, todas as mamães vão ter direito a participar. Mas, claro que tem as regras, tá aí, ó, o nosso QR Code. Deixa eu ir pertinho dele. Ó, esse é o QR Code. Você aproxima e aí vai abrir as regras lá do Instagram para você poder seguir, fazer certinho. E aí no finalzinho do mês de maio nós vamos dizer quem é a ganhadora, tá bom? Combinado? Então quero ver todo mundo participando, hein? Tem que compartilhar, tem que fazer todas as regrinhas certinho lá para conseguir conquistar essa promoção, tá bom? Valeu? Então, fechou, gente. É isso aí. E fechou aqui o Todo Dia News desta sexta-feira 13. Graças a Deus concluímos mais uma semana, né? E espero que nós tenhamos, todos vocês aí em casa, um ótimo final de semana, viu, gente?
Muito bom, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de todos, mas segunda-feira estaremos de volta aqui, sim, com certeza, com toda a programação da TV Todo Dia, tá bom? Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais também. Um grande beijo para vocês e aproveite esse final de semana, hein? Porque semana que vem vai estar frio, vai estar bastante frio. Tchau, um beijo!